Oi gente, tudo bem? Meu nome é Irine Dantas, eu sou escritora e leitora. Hoje eu quero falar sobre as minhas leituras preferidas de 2024. Vou começar aqui com o Conto da Aya, de Margaret Atwood. Este é um romance distópico, ambientado numa sociedade que foi arrasada pela guerra e pela radiação, que fez com que a maioria das mulheres não pudesse mais gerar filhos. Então, para resolver esse problema da baixa taxa de natalidade, o governo autoritário resolveu obrigar as mulheres, que ainda podem ter filhos, a gerarem os filhos dos poderosos. Essas mulheres obrigadas a esse papel são chamadas de aia e têm sua vida controlada, elas não têm liberdade para nada. Elas podem sair algumas vezes por semana para fazer compras, mas sempre acompanhadas de outra aia. E também podem participar de rituais públicos, como o nascimento de uma criança. A personagem principal dessa história é Alfred, e por meio dos pensamentos, das lembranças de Alfred, nós conseguimos entender como tudo isso começou, como as mulheres que se transformam em aias foram tiradas de sua vida, de sua casa. Alfred, por exemplo, tinha uma família, tinha marido, filha, tinha emprego, tomava decisões, tinha uma vida normal. E, de repente, ela viu sua vida transformada e foi obrigada, sem poder falar nada contra, a viver outra vida. Uma vida cerceada, uma vida cheia de restrições. Lendo o livro, além de admirar a trama tão bem construída, eu fiquei pensando que essa história não está tão longe assim da nossa realidade. Por ser uma ficção, ainda mais uma ficção distópica, nós podemos pensar que isso está muito longe, isso é impossível de acontecer. Mas eu acredito que, infelizmente, isso não está tão longe assim. Porque quando se misturam religião, fundamentalismo com política, nós temos o risco de cair em medidas assim, extremas, autoritárias e de controle da população. Não é incomum, é até comum demais nós vemos tentativa e até a concretização da tentativa de controlar a vida das mulheres, de controlar nossos corpos, nossas decisões, nossos pensamentos. O segundo livro é Fahrenheit 451. Este também vai na linha do Conto da Aya, também uma distopia. É um livro muito conhecido, é um clássico da literatura mundial. Ele é muito lembrado quando acontecem casos de censura a livros, por exemplo. Neste romance, nós também temos um poder autoritário, mas nesse caso a proibição é aos livros. Os livros foram banidos da sociedade. Então, com a proibição aos livros, qualquer pessoa que tenha livros em casa, que porte livros, que leia livros, que fale de livros, é considerado criminoso. E quem garante que essa lei seja cumprida são os bombeiros. Os bombeiros nessa história são responsáveis por receber as denúncias de pessoas que possuem livros, ir até a casa das pessoas e queimar todos os livros. E é curioso ver os bombeiros nesse papel, porque na nossa sociedade eles são responsáveis exatamente por apagar incêndios. O personagem principal dessa história é um bombeiro, que em determinado momento reflete sobre aquilo que ele faz, sobre a proibição aos livros, sobre o comportamento das pessoas ao redor. Ele vê lá a esposa fazendo o que quase todo mundo faz, que é estar conectada a uma tela, ouvindo vozes por um fone de ouvido. Isso se amplia quando ele conhece uma jovem vizinha que vive numa família que age totalmente diferente. São pessoas que caminham na rua, que não acontece com as outras, que acendem as luzes da casa e que sentam na varanda para conversar. Assim como acontece com o Conto da Aya, na minha opinião, Fahrenheit 451 também é uma distopia que não está muito distante assim, da nossa realidade. Não falo aqui apenas da censura aos livros, que acontecem de vez em quando, tanto no Brasil quanto no exterior. Eu falo do medo que as pessoas têm do conhecimento. O conhecimento que nós adquirimos por meio da leitura, da educação em geral, é um bem muito valioso e muito poderoso, que pode nos fazer enxergar o mundo ao redor, pode nos fazer ter pensamento crítico, refletir e questionar as coisas que acontecem ao redor. Pessoas com pensamento crítico dificilmente se deixarão enganar por poderes autoritários. O terceiro livro da minha lista é Paula, que eu li na versão digital. É um livro de não ficção, escrito pela escritora chilena Isabel Allende.
Paulo é um livro de memórias em que a autora relata a sua experiência desde o dia em que a sua filha foi internada e ficou em coma por causa de uma doença rara, aos 28 anos, os dias que ela passou no hospital, os dias que ela passou com ela em casa depois que os médicos disseram que não havia mais nada a fazer. E para mim foi muito tocante ler esse livro, porque eu gosto de conhecer as autoras e os autores que eu admiro, e a partir desse relato eu me aproximei mais da Isabel, não só da Isabel escritora, mas também da Isabel mãe, que sofreu com a situação da filha, que tentou de todas as formas fazer o melhor por ela. O quarto livro é Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço, da autora Adriana Negreiros. Este é outro livro de não-ficção que narra a vida no cangaço, focando principalmente nas cangaceiras. E a personagem principal é a Maria Bonita, que intitula o livro. Maria Bonita, que só veio a ser chamada assim depois de sua morte, virou um ícone pop, um ícone feminista. Mas na verdade ela foi realmente subversiva, porque naquela época, a década de 20, se esperava das mulheres que elas casassem, tivessem filhos e permanecessem com esse homem até a morte. A Maria de Déa, que é a Maria Bonita, ela foi contra essa tradição, abandonou o marido com quem ela não era feliz e foi atrás do Lampião e seu bando. Então ela foi um ponto fora da curva entre as mulheres daquela época e também entre as cangaceiras, porque as outras cangaceiras geralmente eram raptadas de suas casas e obrigadas a seguir o grupo. O livro é interessante, especialmente para quem gosta de história, de personagens históricos. Ele desfaz alguns mitos sobre o cangaço, sobre o Lampião, sobre a Maria Bonita, que, a propósito, segundo o livro, não era muito querida entre as outras cangaceiras. Próximo livro da lista é Tudo é Rio, que eu também li na versão digital. Tudo é Rio é um romance da autora brasileira Carla Madeira, que ficou bem famoso, esteve na lista dos livros mais vendidos, eu não sei como está neste momento. Nessa obra acompanhamos a relação entre Dalva e Venâncio, que tem sua história de amor atravessada por uma situação de violência, uma tragédia, e depois pela chegada em suas vidas de Lucy, a prostituta mais cobiçada da cidade. Na minha opinião, o que é mais bonito nesse romance é a escrita poética, fluida, como um rio mesmo, e a forma como a autora conseguiu inserir o erotismo da Lucy, que é bem escrachado, bem explícito, sem tornar o romance puramente erótico, vulgar. O sexto livro da lista é Nem Sinal de Asas, que eu também li na versão digital. A personagem principal dessa história se chama Anja, mas se apresenta como Ângela, porque acha ridículo o seu nome. E o curioso é que ninguém questiona isso, mesmo que esteja escrito Anja na lista de chamada ou nos documentos dela. Anja nasceu com a pele negra igual ao seu pai, e sua mãe tenta clareá-la com suco de limão. Então Anja passa a vida toda sofrendo com dores causadas por essa loucura da sua mãe. Além do próprio enredo, eu gostei da forma como a escritora narrou a história, com uma certa ironia que me agrada bastante nas narrações, intercalando as falas de um narrador em terceira pessoa com o depoimento do porteiro do prédio onde Anja vivia. Aqui nessa história não há tantas surpresas, porque ao longo do livro nós vamos conhecendo toda a história e sabemos até o final dela. Mas o que mais impacta é a forma como esse destino vai se concretizar. Esses foram 6 livros de que mais gostei em 2024. Vou fazer um segundo vídeo com mais 6, porque eu não consegui escolher poucos livros. E para falar a verdade, deixei de fora alguns outros que eu poderia incluir aqui também. Você conhecia algum desses 6 livros que eu citei aqui neste vídeo? Conta aí para mim nos comentários. Muito obrigada por sua companhia. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!